tenho convicção que se você nos acompanha a partir de agora, não é obra do acaso. Deus te coloca aí para mostrar a você, amigo, amiga, que existe saída para os seus problemas. Quem sabe você vem vivendo, sabe, de perdas, de situações adversas, expectativas frustradas. Quem sabe o seu ano de 2025 tem sido marcado exatamente por isso. Desemprego, vendas que não fluem, o seu nome protestado, restrito. Tudo que você coloca as mãos parece que a coisa não flui, a coisa não anda. Mas nós vamos mostrar para você que existe saída sim e solução para todos os seus problemas. Eu quero deixar já à sua inteira disposição a nossa central de atendimento espiritual. Telefone 48 3216 6162, WhatsApp 11 3573 3500 para áudio ou texto e a plataforma pastoronline.com, esse site que você pode acessar aí na sua internet e interagir com a nossa equipe de fé, tá certo? Então, nós estamos à sua inteira disposição. Acompanhe esta matéria comigo, eu volto em seguida. Faça calor ou frio, é comum encontrarmos moradores de rua com cobertores, plásticos ou papelões, como se quisessem esconder seus fracassos, fraquezas e vergonha. Olá, qual é o seu nome? Efraim, Efraim, há quanto tempo que você mora nas ruas? 15 anos. 15 anos. Qual foi o momento mais difícil para o senhor? Cara, meu irmão me abandonou. As lágrimas interrompem a entrevista. Ele não quer mais continuar. Viver nessa situação não é uma particularidade de pessoas que moram nas ruas. A exemplo agora do Efraim, que mal conseguiu falar com a gente por conta da emoção. A vergonha faz parte da vida também de quem às vezes está escondido dentro da própria casa. Desde pequeno, na verdade, a gente teve uma situação de vivência de miséria muito extrema na nossa vida. Eu morava num bairro bem pobre lá da nossa cidade. Meu pai trabalhava no lixão desse bairro, da cidade, lá onde os caminhões do lixo despejavam lá os descartes. E a situação era bem vexatória, humilhante para nós, né? Porque a gente acabava muitas das vezes até mesmo comendo descartes do que ia pro lixo. Tipo assim, vigilância sanitária passava na padaria, nos mercados, recolhia as carnes, os pães, os bolos que até então não prestavam, fora da validade, coisas do tipo. E esses alimentos que iriam para o lixo acabavam parando na nossa mesa. Mas no lugar da vergonha, a aliança eterna com Deus proporciona dupla honra. Eu costumo dizer que foi um divisor de águas na minha vida, porque a mudança já começou dentro de mim. Primeiramente, tirando os complexos, eu achava que não ia conseguir nunca vencer na vida de alguma forma ou de outra por causa daqueles pensamentos todos, pela situação de miséria. E aquilo ali tudo foi sendo eliminado aos poucos. Tipo assim, Deus transformou. A minha cabeça ali, né, quando eu fui batizado no Espírito Santo, foi algo que, como eu falei, um divisor de águas, mudou dentro de mim. E eu abri o escritório de contabilidade na época e comecei aos poucos ali. E ali realmente começou as coisas a mudarem também na questão financeira, econômica, né? Algum tempo depois a gente acabou conseguindo comprar nosso apartamento, já saímos do aluguel, conseguimos comprar nosso carro. E de lá para cá, bispo, de fé em fé, campanha em campanha, sempre na fé, que eu acho que isso é o primordial, a gente tem que estar sempre na fé. Deus foi honrando e abençoando. Hoje, graças a Deus, para quem na época estava desempregado, para quem passou aquela dificuldade toda, hoje eu tenho do bom e do melhor, posso frequentar os melhores restaurantes. A gente fez viagens para o exterior diversas vezes, acabamos de voltar de uma agora, já visitamos a Disney 3 vezes, Europa, Estados Unidos, Canadá, enfim, vários lugares do Brasil e do mundo, assim, a gente já visitou, já teve essa oportunidade. Eu tenho meu apartamento, temos um outro apartamento de investimento. Ser de Deus, não estamos isentos de guerra. Você não está isento de momentos difíceis, isso pode acontecer. Mas quando acontecer, o que você deve fazer? Não traga para dentro de você a aflição, a angústia. Quando você clama, quando você fala, meu Deus me ajuda, meu Deus me socorra,
você põe para fora toda ansiedade, sabia? Você põe para fora toda angústia, você põe para fora todo medo, toda insegurança, toda fraqueza, você põe para fora tudo que quer oprimir tua alma e você fica bem. E além de ficar bem, Deus responde. Para dar um basta em todas as humilhações que porventura você esteja enfrentando, venha nesta segunda-feira participar da maior palestra de prosperidade do mundo. Por isso, você entenda, você pode dar a volta por cima, essa situação que você está vivendo, ela com certeza pode mudar. Eu digo pode, porque depende de uma atitude de fé da sua parte. Você é aquela pessoa que diz, não, eu creio em Deus, mas a fé, ela não pode ficar no campo teórico. Você tem que entender que as pessoas que você viu, por exemplo, na matéria agora, testemunhando, elas deram a volta por cima, venceram as suas batalhas e têm vencido, é porque elas agiram a fé. E é o que você tem que fazer, tá certo? Então você que acompanha o nosso programa agora, eu quero fazer aqui uma grande convocação. Nesta segunda-feira, agora, 2 de junho, nós teremos então o clamor para o fim do luto financeiro. O que significa essa expressão luto financeiro? Momentos de dor, de tristeza. Quando uma pessoa está em luto é porque perdeu um ente querido, por exemplo, não é verdade? Pessoas, então, têm enfrentado luto financeiro pela perda de uma empresa, a perda de um comércio, as coisas que não andam. Pastor Thomas, que está aqui conosco, muitas são as pessoas que estão vivendo isso há muito tempo. Elas não têm motivos para se alegrar, para comemorar, mas se aliarem a Deus, com certeza tudo pode mudar. Muito bom dia. Muito bom dia, pastor Sérgio. Isso é fato. Se você está nessa situação de luto, você tem perdido, você não tem mais conquistado nada, entenda, existe sim uma forma de você vencer. Se aliando a Deus, tendo essa aliança com este Deus, este fim desse luto vai chegar para você. Se organize, se prepare. Segunda-feira agora, o mês de junho, que é o último mês desse primeiro semestre, nós estamos crendo, será o mês da virada. Sim, não apenas uma virada de data, de calendário, mas uma virada econômica, uma virada profissional. Nós cremos que aquilo que ainda não aconteceu de bom nesses 5 primeiros meses do ano, Deus pode fazer acontecer agora em junho. Então, dia 2 de junho, o clamor pelo fim do luto financeiro, inclusive com a bênção para todos os vendedores. Lidar com a dor do luto nunca é fácil. Perdas são inevitáveis. Porém, ficar preso a elas é uma escolha. Você pode ter perdido um bem, um emprego, a empresa, seus clientes ou até mesmo a sua reputação. Mas há esperança para você. E esse luto financeiro tem um ponto final. Através da fé e de uma aliança com Deus, tudo o que perdeu você irá recuperar. Participe do clamor pelo fim do luto financeiro. Na oportunidade, teremos uma bênção especial para todos os vendedores. Nesta segunda-feira, dia 2 de junho, na maior palestra de prosperidade do mundo. Tome nota dos 6 horários de palestra do Congresso da Prosperidade com Deus na Catedral da Fé em Florianópolis. Nosso templo maior fica na Avenida Mauro Ramos, 1310. Na sua tela aparecem os 6 horários, 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19h30. Bispo Jean Paulo, às 18 horas, na viração do dia, e com você eu estarei à noite, no Congresso da Noite, às 19h30. Entrada e estacionamento gratuitos. Nós vamos clamar a Deus, vamos determinar o fim deste luto. E você, então, estará aqui neste local conosco e Deus, então, vai se manifestar na sua vida. Isso vai acontecer em todas as igrejas Universal do Reino de Deus, como ali também no Jardim Atlântico. Nesse mesmo espírito, nessa mesma fé, nós estaremos ali na rua Elisbão Pinto da Luz, 1348, às 8, às 10, ao meio-dia, às 3 da tarde, em especial às 19h30. Para mais endereços, universal.org/localizar. Acompanhe agora comigo como estava a vida do Mário César, em uma vida de humilhações. Nossa repórter vai mostrar o antes e o depois dele firmar um pacto com Deus às segundas-feiras. Uma vida financeira mesquinha, humilhações e vergonha. Palavras que resumem a vida do Mário César. Olá, seja bem-vindo. A situação estava bem complicada mesmo. Conta pra gente.
simplesmente não tinha dinheiro para pagar uma passagem de ônibus, né? Vivendo uma vida de miséria, uma vida de fracasso, humilhação, né? Sendo humilhado até por familiares. Mário César, qual foi a situação mais difícil que você e a sua família enfrentaram? Foi quando estava dormindo com meus filhos dentro de casa, no inverno, e começou a chover. Começou a molhar tudo dentro de casa, entendeu? Então, era a gente correndo com um balde para um lado, para o outro, meus filhos na cama, né, na rede, água caindo pelo teto. Uma miséria total. A casa, ela só era construída, uma parte não tinha teto, não tinha telhado, né? Aí quando chovia, a água derramava pelos cantos da casa. E o que foi que aconteceu que mudou a sua mente e abriu a sua visão? Ouvindo uma programação da rádio, um pastor falando da reunião da prosperidade com Deus, aquilo ali veio de encontro ao meu ser, impactou meu ser. Aquilo ali tocou comigo, me fez eu vir nessa corrente. Então, chegando na reunião da prosperidade com Deus, eu passei a ter uma visão totalmente diferente da que eu tinha lá fora. E uma palavra de fé que foi dada por um pregador, por um homem de Deus no altar, foi o seguinte: ele disse, mas antes você ser cabeça de sardinha do que cauda de baleia, né? Então, o homem de Deus, ele passou uma visão de empreendedorismo ali, naquela palestra. Cheguei ao ponto de pedir as contas, pedir demissão na última empresa que eu trabalhei. Cheguei para o meu patrão, né, a minha esposa já grávida do meu filho, e eu cheguei para ele e disse que não queria mais trabalhar, porque não estava resolvendo a minha situação. Saí sem nada. Daquilo que sobrou lá, ainda consegui comprar um computador, botei numa sala da minha casa, um computador com acesso à internet. E aí, com a pastinha debaixo dos braços, peguei, saí e fui usar a minha fé. Aí saí para fazer a venda externa de empresa, porta a porta. Cheguei a fechar em torno de 600 contratos, numa média de 3 meses. Com 3 meses, trabalhando por conta própria, eu já consegui colocar o meu primeiro escritório. Mário César, após o pacto com Deus, como é que está a sua vida hoje? Consegui hoje 3 empresas. Hoje eu tenho uma empresa que, inclusive, uma delas, a empresa hoje que tem mais valor hoje em minhas mãos, é a empresa que eu comprei do meu patrão, né? Eu pedi as contas dessa empresa e com 10 anos depois eu consegui comprar ela. Então essa marca hoje está comigo, é uma marca avaliada hoje na Bolsa de Valores, né? Eu sou acionista dessa empresa em Brasília. A gente tem hoje, que é uma multinacional também, tem um escritório de contabilidade, um escritório que trabalha com projetos financeiros para empresas. Então assim, né? Consegui reformar minha casa, a casa que não tinha nem teto, né? Quando chovia, alagava tudo dentro de casa, que é essa casa que eu fiz da minha sala, o escritório. Hoje eu moro num lugar de alto padrão, tenho um apartamento quitado, comprei agora um apartamento também na planta, né? Tenho um carro importado, a minha esposa também tem um carro importado, carro elétrico, tá? Meus filhos estudam no colégio particular, meu filho hoje está na faculdade federal. Mas uma das coisas mais importantes que aconteceu, a partir do momento que eu passei a ter a presença de Deus na minha vida, a presença do Espírito Santo, foi a partir do momento que eu não precisei mais estar correndo atrás de bênção. Eu não precisei mais estar com ansiedade para poder estar correndo atrás de nada. As oportunidades hoje surgem para mim. Hoje eu tenho paz, hoje eu consigo dormir. Participando da corrente da prosperidade com Deus, mudou a minha vida completamente, tanto na parte financeira como também na parte espiritual. Mário César, muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço. Se você também deseja ter a mente de um empreendedor e quer visão para crescer nos negócios, faça como Mário César. Participe da reunião da prosperidade com Deus. Voltamos com o senhor aí no estúdio. Portanto, o Mário César deu a volta por cima. Agora você entendeu? Ele se aliou a Deus, pacto com Deus, empenhou a sua palavra, tem manifestado a sua fé
e Deus então tem mudado a vida dele. Eu estou aqui te convidando, nós estamos aqui convocando você não para uma mudança de religião, mas um pacto com Deus vivo que pode mudar toda e qualquer situação. Segunda-feira agora, 2 de junho, o grande clamor para o fim do luto financeiro. E se você é vendedor, trabalha na área de vendas, seja o produto que for, você é um representante comercial, você revende alguma coisa, você vai ter uma bênção especial, tá certo? Bem, nós vamos agora acompanhar o testemunho. Conversei nessa última segunda-feira aqui no altar da Catedral da Fé com o casal Júlia e Júnior. Acompanhe. Seu nome? Júlia. Júlia e Júnior. Júnior. Júnior e Júlia. Sim, senhor. Quem fala? Eu falo. Pois não. Vitórias no pacto antes e depois, como é que está a vida de vocês? Hoje, uma bênção, né? A gente tem lutas, mas tem paz dentro, né? E como começou a minha história? Pastor, eu faço o congresso já, o pacto, há 6 anos e 2 meses. E eu comecei a vir a convite do pastor da igreja, porque eu estava retornando para a igreja, eu estava afastada da presença de Deus. E quando eu retornei, eu precisei tomar uma decisão numa empresa que eu trabalhava já há 4 anos, tinha uma carreira, mas que estava afetando a minha fé. E aí eu fiquei desempregada e o pastor da igreja me fez um convite e eu passei a frequentar. Na primeira segunda-feira que eu vim, dia 8 de abril de 2019, um pouquinho antes da pandemia, eu fiz um pacto real com Deus, algo que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu falei para Deus, primeira coisa, tudo o que eu pegar de propósito, eu vou cumprir. Porque, infelizmente, no passado eu era acumuladora de propósitos. Entendi. E eu sei que isso amarrava a minha vida. Você empenhou agora a sua palavra. Sim, senhor. Eu empenhei a minha palavra. Porque eu sabia que Deus já tinha empenhado a palavra dele comigo, só que precisava dessa contrapartida. Sim. Então, a minha preocupação não era apenas em prosperar, ter dinheiro para ostentar ou algo assim. Eu queria e quero e vou continuar sendo coluna da casa de Deus. E o que aconteceu? Na primeira segunda-feira eu vim, estava desempregada. Na segunda segunda-feira eu já tive 2 entrevistas e pude escolher onde eu queria trabalhar. Nessa empresa que eu estou até hoje, exatamente nesse mesmo período, eu conheci o meu esposo, que não frequentava a igreja. Então, através do meu testemunho, do meu comportamento, ele passou a vir. A gente namorou, noivou e casou no altar da igreja. E aí ele começou a vir comigo no pacto. E aí eu entendi que a minha parte era fazer a minha parte, que era obedecer. E eu continuei, pastor. E o sobrenatural começou a acontecer. Viria dele. Exatamente. Então, o que aconteceu? Deus colocou na minha vida um homem que a gente começou a conquistar junto. Então, ele sabia como fazer e Deus ia abrindo portas e a gente foi conquistando. Então, a gente tem nosso apartamento próprio, a gente realizou o sonho de comprar um carro zero, a gente realizou o sonho de viajar para o exterior, a gente ficou 15 dias em outro país. E hoje, o que a gente pode falar? Não é do dia para a noite. Deus vai fazendo a nossa estrela brilhar. Ele vai glorificando o nome dele na nossa vida. Porque eu sofri perseguições nessa empresa. Tinha momentos que eu tinha que dobrar o meu joelho dentro do banheiro, chorar e dizer, o Senhor me colocou aqui. Então, toda a humilhação que eu passar, eu não vou tirar satisfação, eu não vou querer resolver com a força do meu braço. Eu vou fazer a minha parte porque eu entendi que o como é com o Senhor. E Deus foi honrando, pastor. Deus foi abrindo portas e hoje, graças a Deus, a gente tem uma vida abençoada e o principal que a gente tem, o Espírito Santo. Porque, como eu falei, a gente passou por muitas dificuldades, a gente passou por perseguições quando a gente começou a namorar, trabalhando na mesma empresa, mas a gente sabia o que era o nosso objetivo. Então, a maior riqueza é o Espírito Santo. Com certeza. Júnior, como é que está a vida de vocês hoje? Casamento, vida espiritual? Tá uma maravilha, pastor. Tudo ótimo. Claro que sempre colocando Deus à frente, né? Então, como a Júlia falou, nosso maior bem é o Espírito Santo. Então, a gente sabe que as guerras podem vir, a gente sempre vai se manter firme. Felizes, então. Sim, senhor. Vale a pena, então, fazer o pacto. Sem dúvida. Para não. Não. Deus abençoe mais. Bem forte para o Senhor Jesus. Amém? Por fora, roupas caras e de marcas famosas. No banco, o saldo está negativo. Na garagem, um carro bonito e potente. Em casa, as contas estão atrasadas e não batem com o orçamento. Nas mãos, um celular de última geração. Na carteira, um cartão de crédito com limite estourado. No fim de semana, fotos nas redes sociais em eventos e viagens. Nos outros dias, muito trabalho e preocupação com as contas.
Existem pessoas que se preocupam em manter a aparência de alguém bem-sucedido, financeiramente estável e com muitas conquistas. Mas, na realidade, elas não conseguem obter a verdadeira prosperidade. Você não precisa viver de aparências. O sucesso que você deseja está ao seu alcance. Então, assim como este casal hoje tem uma vida plena, você viu eles frisando, tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo. O casamento, hoje, um casamento feliz e a vida financeira, então, desenvolvendo. Hoje, eles logrando bom êxito, fazendo sucesso. Você vê que ela hoje tem uma posição numa grande empresa de destaque e uma posição de destaque ali na empresa que ela trabalha. Deus quer fazer na sua vida coisas grandes. Bispo Jean conversou com o Denis também nessa última segunda-feira aqui no altar da Catedral. Acompanhe. Seu nome? Denis. Antes do pacto, Denis, como era a sua vida e hoje como está? Uma vida, bispo, totalmente frustrada, sem expectativa nenhuma. Até 5 anos atrás, a nossa visão de vida era uma kitnet e, pela misericórdia de Deus, talvez um carro. Era essa a nossa visão. Então, a gente fazendo as correntes, vendo a direção do altar, Deus deu uma direção de abrir um próprio negócio. Um negócio que tinha a ver com marketing, fazer outras empresas vender mais. Porém, não tinha cliente, não sabíamos nada a respeito da área, realmente um desafio. Mas a gente decidiu se lançar nessa ideia. Então, eu me lembro que o primeiro mês foi muito horrível, bispo, assim. As pessoas falavam, poxa, será mesmo? Deixou tudo, largou tudo para isso, uma ideia, vocês não têm habilidade. Mas a gente decidiu depender de Deus, fazer um voto com Deus. E depois daquele voto, daquela reunião, a gente saiu da porta da igreja e na rua da igreja mesmo, de um mês que a gente não tinha nada de fechamento, nada de contrato, a gente fechou R$30 mil na rua da igreja. Olha só. Só no boca a boca, oi, tô aqui, eu consigo fazer isso. As pessoas diziam, você faz isso? Dá um jeito. Não sabia fazer, mas estudava, dava um jeito, entregava. Você sabe fazer aquilo outro? Dá um jeito, fica tranquilo, coloca na minha mão que eu dou um jeito. E dava um jeito. E isso começou a crescer de tal ponto que as empresas começaram a vender mais, as empresas começaram a ver frutos desse trabalho, sendo que tanto eu como a minha esposa não tinha capacidade nenhuma, condição, conhecimento nenhum, a tal ponto que hoje a gente é referência, principalmente no mercado de clínicas médicas e odontológicas, por esse método, até a própria plataforma, tanto Meta, Facebook, Google, eles têm um certificado que eles dão para as empresas que têm domínio sobre esse assunto e, por incrível que pareça, a gente é uma dessas empresas hoje. Deus deu condição, mesmo a gente não sabendo de nada, não tendo expectativa, não pedindo a Deus, porque nunca foi da nossa ambição, vamos ter uma empresa, funcionário, casa, carro. Deus deu a condição da gente comprar o nosso apartamento onde a gente queria, à vista, carro do ano, assim, uma vida completa. Tanto que as pessoas hoje perguntam como você está, a gente sempre diz, melhor do que eu mereço. Quanto tempo já está no ramo? 5 anos. 5 anos? 5 anos. Graças a Deus. Vai parar ou vai continuar? Continuar. Amém. Deus abençoe. Bem forte para Jesus. Amém? Vergonha. Uma das sensações mais terríveis que alguém pode experimentar. Você trabalhou a vida inteira e até hoje não mora no que é seu. Apesar do seu esforço diário, te faltam recursos para comer, vestir e até para se locomover. Lazer com a família é algo distante de se imaginar, porque sempre você se depara com o mesmo cenário: a falta de dinheiro. Se você está sendo envergonhado e deseja reverter este quadro, venha nesta segunda-feira para dar um basta em todas as humilhações e para que haja multiplicação e prosperidade na maior vigília de prosperidade do mundo. E é isso que acontece quando você faz um pacto com Deus. Nós, pastor Thomas, sabemos que muitas pessoas estão nos acompanhando nesta manhã de quinta-feira e daqui para segunda temos alguns dias, mas essa pessoa já tem que se agendar, se programar, colocar na sua agenda de fé para não faltar no dia 2 de junho e começar o mês de mãos dadas com Deus. E com certeza, se ela começar o mês de mãos dadas com Deus, pode ter certeza
que o seu mês começará diferente, sua vida começará diferente. Coloque Deus à frente daquilo que você tem feito, pois você com Ele terá sucesso. Pegue um papel, escreva as suas dores, as suas lutas, os problemas, tudo que tem trazido um luto financeiro para você e traga nesta segunda-feira. Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro, onde está a nossa Catedral da Fé. Entrada e estacionamento gratuitos, você é muito bem-vindo, conte conosco, nós vamos lutar com você e por você, hein, se você colocar os pés aqui. Ali no Jardim Atlântico, da mesma forma. Com certeza, da mesma forma, na Rua Elisbão, Pinto da Luz, 1348, às 8, às 10, ao meio-dia, às 3 da tarde, em especial às 19h30. Para mais endereços, universal.org/localizar. Deus abençoe a todos. Até lá.